Paz do Senhor, povo de Deus. Estou começando o comentário das lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre 2025, a lição dos adultos, que o tema é "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nesse trimestre, a CPAD fará estudo sobre o Evangelho de João. E a lição número 1, que é do dia 6 de abril, está assim: "E o Verbo se tornou em carne". O textuário é: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade". João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem, para redimir, perdoar os pecadores. Então, estaremos estudando o Evangelho de João nesse trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, ali da turma dos adultos. E a parte 1 da lição número 1 é o Evangelho de João. O tópico 1 é autoria e data. A autoria é creditada ao apóstolo João, o último dos apóstolos a falecer. Não foi martirizado, morreu de causas naturais, ali ou no final do século I ou no início do século II. Ele estava preso na ilha de Patmos, como prisão perpétua, mas ganhou ali o perdão do imperador Diocleciano, onde que foi para Éfeso e terminou seus dias ali como pastor de Éfeso, onde escreveu este evangelho, o João. Alguns acreditam a um outro João, um João posterior, um João da escola joanina, ou talvez uma pessoa chamada João, que não era o discípulo, mas como esse nome era muito comum, alguns acreditam que seja outro João. Mas a hipótese mais aceita é realmente do apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. E o propósito do Evangelho? Bom, o propósito é apresentar Jesus como verbo vivo, como a palavra de Deus, como Filho de Deus. Enquanto que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam Jesus de outras formas, né? Mateus apresenta Jesus como rei prometido, Marcos apresenta Jesus como conquistador e Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Já que Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas para os gregos e o Evangelho de João para a igreja que já era estabelecida. Por isso que o propósito é que havia uma heresia que dizia que Jesus não era de carne, mas sim em espírito, vivia em espírito. Então João apresenta o seu evangelho para combater essa heresia, falando ali em vários momentos no evangelho de como Jesus sofreu, como ele teve fome, como ele ficou cansado, mostrando que ele era 100% homem e 100% Deus. E a parte 3 do primeiro tópico é a natureza de Jesus, a natureza divina dele, a natureza divina e a natureza humana. Então, a autoria é João, o apóstolo João, e o propósito é apresentar Jesus como Filho de Deus, para combater a heresia de que dizia que Jesus não era de carne, e sim só de espírito. A parte 2 da lição é Jesus, o Verbo de Deus. E o tópico 1 da parte 2 é a revelação que ultrapassa o passado. Como já comentei aqui, Jesus é o Filho de Deus, então ele é antes da criação. Lá no Apocalipse diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", apontando lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. "No princípio criou Deus os céus e a terra". Então, a palavra princípio ali, mostrando que Jesus era antes de tudo, né? Ele mesmo falou para os seus opositores ali no capítulo 8 do Evangelho de João, dizendo: "Antes que Abraão existisse, eu sou". Então, Jesus, a palavra, o verbo vivo, ele é antes de todas as coisas, ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus, porque ele é a palavra. Por isso que o tópico 2 da parte 2 diz a natureza fundamental do verbo. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus, o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada, isso é,
A palavra de Deus se tornou homem, a palavra de Deus se cobriu de carne e se tornou homem. E o tópico 3 da parte 2 diz: no princípio era o verbo. Ali o comentarista diz que o termo verbo usado ali em João capítulo 1, versículo 1, quer dizer logos, que significa palavra. Então Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a mensagem de Deus que Deus enviou para essa terra, a mensagem do próprio Deus que Deus enviou para esta terra. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3 está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem falou? Deus. Então Jesus é a palavra. Então Deus falou, Jesus é a palavra, e o Espírito Santo é o poder de Deus que cumpriu aquilo ali. E houve luz, haja luz, a palavra, Jesus Cristo, e houve luz, o poder de Deus, o Espírito Santo. Então Jesus é a palavra de Deus encarnada. Por isso que o texto diz: no princípio era o verbo, antes de todas as coisas. A parte 3 da lição, que diz a encarnação do verbo. E o tópico 1 da parte 3 diz a manifestação do verbo e a luz do mundo. João traz algo poderoso, porque essa declaração de Jesus como luz do mundo se deu também ali no capítulo 8 do Evangelho de João. Depois dele ter perdoado a mulher que foi pega num ato de adultério, ele se diz: eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não andará em trevas e terá a luz da vida. Então Jesus é a palavra de Deus. Então quando a palavra é falada, quando a palavra é pregada, a luz de Deus vem na vida das pessoas, abre o entendimento das pessoas. É o verbo vivo entrando, tirando as trevas daquela vida. Por isso que no tópico 2 da parte 3 diz: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, aquilo é tremendo, onde está escrito: venho para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem deu esse poder? O próprio Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, se a palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a mesma autoridade que Jesus tinha nessa terra está com a igreja, está conosco hoje. Então, quando nós cremos que Jesus de Nazaré, aquele filho do carpinteiro, é o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, a partir deste momento, nós nos tornamos filhos de Deus. E o texto é bem claro: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra poder quer dizer também autoridade. Então, a mesma autoridade que Jesus tinha nessa terra, hoje está conosco, está com a igreja. E o tópico 3, da parte 3, diz assim: a manifestação e habitação do verbo. Quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, ele tabernaculou entre nós. Quando você vê ali Israel, no Velho Testamento, ali no deserto, ali o tabernáculo, com o altar, com o candelabro, com a arca da aliança, com tudo aquilo ali para chegar dentro de Deus, fazer o sacrifício anual, e as tribos acampadas em redor do tabernáculo, você entende quando o texto diz: e tabernaculou entre nós, isso é, entre nós, para agora tabernacular, viver em nós. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a palavra vive em mim, o verbo vive em mim. Então, quando eu declaro a palavra, estou declarando a palavra de Deus. E o poder de Deus vai fazer acontecer aquilo que precisa acontecer em prol do reino de Deus. Entenda. Voltamos para Gênesis 1 e 3. E disse Deus, Deus Pai, haja luz, Jesus, a palavra, e houve luz, o poder de Deus, o Espírito Santo. Tudo isso está onde? Dentro de nós. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra, o poder, a presença do Pai está toda em nós. Então entenda, isso é maravilhoso. Esse evangelho é poderoso. Na minha opinião, é o evangelho mais profundo, o mais tremendo, o que traz nós mais a presença de Deus. Então, nesse trimestre, estudaremos o evangelho de João. Então, nessa primeira lição, já vimos como é poderoso esse evangelho.
E no próximo nossa semana, vamos estar aqui comentando a lição número 2, do dia 13 de abril, o novo nascimento. Eu aguardo você. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.